Pera aí. Então, começando mais um vídeo no canal, você está na Sala do Trono e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre as mudanças que acontecem na nossa vida. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui, querido, você já sabe o que fazer, já deixa um cliquezinho aí no like, já vamos ficar um pouco mais séria, Thaís, ao menos saltitante. Já clica aí no like, já se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, com aquelas pessoas que você sabe que estão mudando aí, passando por uma mudança e não sabe muito bem como é que isso vai acontecer. E vamos lá, deixa eu ver sobre o que é o último vídeo, só pra não... Ah, tá bom, lembrei, que eu tava certa, que é o roteiro aqui. Se inscreve aqui nesse canal, compartilha esse vídeo, já falei, ativa o sino de notificações. Me segue nas minhas redes sociais e vamos começar esse vídeo logo. Eu tenho 23 anos, né? Sou a pessoa aqui, sou rostinho de neném, tá cheio de maquiagem hoje, que sim, eu me maquei pra ficar em casa. 23 anos e para algumas pessoas, para as pessoas que são mais velhas que eu, para as pessoas que são mais velhas que eu, é tipo, você não viveu nada, garota. Você precisa viver muita coisa ainda. Você não sabe de nada dessa vida. Ainda tem muita coisa pra você viver. Eu tenho 60 anos. O que é que você viveu com 23? Com 23 eu não sabia de nada. E realmente, quando eu chegar no meu 60, provavelmente também vou falar, gente, o que é que eu sabia com 23 anos? O que é que essa garota maluca falando aí no YouTube? O que é YouTube? Nem existe mais YouTube. Provavelmente quando eu tiver 60 anos não vai mais existir YouTube. Nem sei se eu vou chegar aos 60, vai Jesus volta antes. Mas, enfim, né? Vamos lá. E as pessoas mais velhas podem falar, você não sabe de nada. Mas nesses meus 23 anos de vida, que é os únicos que eu posso contar, é a única experiência que eu posso contar é desses anos, já que eu não vivi mais nenhum, eu vivi por várias mudanças na minha vida. Inclusive mudanças de casa. Eu já morei em Barra Mansa, que foi onde eu nasci. Sim, gente, apesar desse sotaque lindo e maravilhoso, eu não sou carioca. Eu sou sul-fluminense, eu nasci em Barra Mansa, que é uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Muito linda, por sinal, maravilhosa. Mentira, não sei como é que tá hoje, mas é maravilhosa, né? Eu nasci lá, então é maravilhosa, só pela minha presença ali registrada. Já morei em Volta Redonda, que era um distrito, eu acho, de Barra Mansa, mas aí se emancipou, virou uma cidade aquém, nossa, aquém, muito culta. De Barra Mansa, é uma cidade própria, Volta Redonda. Eu acho que as pessoas conhecem mais Volta Redonda do que Barra Mansa. E aí passamos por outra mudança drástica, que saímos de Volta Redonda e eu fui morar em Petrópolis. Depois eu fui morar no Meier, Irajá, Cordovil e agora eu moro em Xerém. Eu já passei por muitas mudanças nessa minha vida, já passei por muitas escolas e sempre nesse tempo de adaptação. Felizmente, eu sempre fui muito boa em fazer amigos, infelizmente eu sempre fui muito tímida. Então, ao mesmo tempo que era interessante, porque eu sempre podia conhecer coisas novas, pessoas novas, culturas novas, e tudo. Culturas novas entre aspas, né? Porque foi tudo no Rio de Janeiro, mas enfim. Apesar de eu ser muito fácil, assim, de fazer novos amigos, também era muito difícil. Eu e minha irmã sempre brincávamos quando a gente era criança, porque era muito chato se mudar toda hora. E era muito difícil, porque a primeira mudança eu tinha 2 anos. Eu ainda não estava na escola. 2 anos ou 1 ano e meio, se eu não me engano. E aí a segunda eu já tinha uns 3 anos. E aí eu já entendia melhor o que era mudar. Sabe, me mudar para outro lugar. E depois eu me mudei com 6 anos. Depois com 8 anos. E aí eu fiquei 9 anos morando nesse lugar. Inclusive eu mudei de escola porque eu tô morando nesse lugar. Depois eu tinha 16 anos quando eu me mudei de novo. E 21 quando eu me mudei de novo. E foram fases bem diferentes da minha vida. As primeiras vezes foi tipo, quando eu tinha 3 anos, foi muito ruim pra mim me mudar, porque eu era uma criança, que eu tinha todos os meus amigos ali onde eu morava. Pra mim, tipo, problema de vocês, que você tem que se mudar por causa de trabalho. Eu
eu sou criança. E eu não sabia muita coisa da vida, né? Mas assim, eu tinha que ir com os meus pais. Não tinha muito jeito, tinha que ir com os meus pais, né? Eu era só uma criança, como é que eu ia ficar sozinha só por causa dos meus amigos na escola? Mas foi difícil essa vez que eu me mudei com 3 anos. Eu não vou falar da outra mudança porque eu era muito pequena pra entender o que estava acontecendo. Mas em cada lugar, Deus foi me ensinando uma coisa. Em cada coisa, Deus foi me ensinando um lugar, não faz nem sentido. Em cada lugar, Deus foi me ensinando uma coisa. Mesmo quando eu era criança, bem criancinha, Deus foi me ensinando coisas novas. Deus foi me ensinando que, às vezes, mudar era importante. Era importante me mudar por diversos fatores. E quando a gente se mudou para Petrópolis, que foi quando eu tinha 3 anos, e tudo mais, foi um pouco difícil, porque tinha muito preconceito racial. Tinham 3 alunas negras na escola, que no caso era eu, minha irmã e mais uma menina, que era da turma dela. Então na minha sala era tipo, todo mundo odeia o Cris, só eu era pretinha, mas na real as crianças eram de boa comigo. Minha irmã, ela sofreu mais esse preconceito porque ela era mais velha. E a gente foi pra Igreja Maranata. Eu tenho algo contra Maranata? Gente, não. Só era diferente pra mim, porque eu vim de uma assembleia. Então, pensa no contraste para uma criança que não entendia muito bem o que era o evangelho, o que era se mudar, o que era tudo isso. E aí eu tive que aprender a me adaptar a essas coisas. E quando a gente foi pro Meier, quando a gente se mudou pro Meier, já era um pouco mais velha, já tinha 6 anos. E a gente começou a visitar a igreja atual, onde eu moro hoje, mas era muito difícil, porque a igreja fica em Cordovil e a gente morava no Meier, então era um trajeto complicado. A gente tinha carro, mas mesmo assim era um trajeto complicado. Mas Deus me ensinou mais uma coisa, porque eu tive que aprender com outras pessoas. Eu tive que ir para uma outra igreja, para um outro lugar. E justamente a igreja que minha mãe falava, eu não vou para essa igreja, porque eu não combino com o jeito dessa igreja. E a gente tá lá até hoje, tá? Detalhes, né? Coisas que Deus faz a gente aprender. E eu continuei nessa igreja até hoje, mas eu me mudei de casa. E aí quando eu me mudei para Irajá, foi quando eu comecei a entender que eu sofria preconceito racial e bullying, né? Foi quando o bullying começou a ficar mais tenso. E em todo momento Deus falava comigo que Ele estava comigo em todos os lugares, que Ele estava comigo em todos os momentos da minha vida, que Ele estava me ensinando em cada fase da minha vida. Ele me ensinava uma coisa, que o aprendizado que Ele tinha pra mim era constante, não era uma coisa que hoje ia ter e amanhã não ia ter. Mas eu era muito nova, muito novinha pra entender isso, e eu cresci ali naquela escola, onde eu sofri muito, mas enfim, coisas do passado que não fazem mais sentido hoje. Mas eu aprendi muito sobre as pessoas e infelizmente eu aprendi o errado sobre as pessoas, eu acabei me fechando e isso me fez mal e ainda me faz um pouco mal na vida adulta, disso de ter colocado uma cobertura. Mas graças a Deus, Deus me ensinou também com isso, que é importante sim você se preservar de algumas coisas, de alguns momentos, de alguns tipos de conversa, mas para você também não se colocar num muro onde ninguém consegue te enxergar. Porque se você se colocar atrás desse muro, quando você precisar de ajuda, ninguém vai conseguir te ver, ninguém vai conseguir te estender a mão, porque ninguém vai conseguir saber quando você quando você estiver precisando de ajuda ou não. E foi muito importante, todas essas mudanças que eu passei, quando eu estava passando por elas, foi tipo, por que eu tô passando por isso aqui, Deus? Por favor, não aguento mais isso aqui. E aí depois que você passa, você fala, nossa Deus, era necessário passar por isso. E aí eu me mudei para Cordovil, eu já era mais velha, já estava no ensino médio, já tinha abandonado aquelas coisas todas e tudo mais. Mas, enfim, né, não queria morar em Cordovil. Eu queria ter continuado morando em Irajá, porque eu já estava no ensino médio mesmo, já estava no mesmo colégio mesmo. Mas foram coisas que aconteceram, foram necessárias e Deus sabe de todas as coisas. E eu queria falar isso pra vocês, talvez você não tenha entendendo nada do que eu tô falando aqui. Mas é que a todo momento, sendo uma mudança física ou não,
nós estamos passando por mudanças constantes, o mundo passa por mudanças constantes. As coisas mudam, as coisas passam, outras vêm no lugar, algumas amizades vêm e vão, mas Deus, ele sempre está ali. Não importa a mudança que você passe, Deus sempre vai estar do seu lado. Deus sempre vai te dar o amor, Deus sempre vai te dar o carinho, a atenção. Deus sempre vai ter uma lição importante no final das coisas. Porque a vida, ela é muito como uma escola. Eu sei que tem um ditado assim, né, que a vida é como uma escola. E não são as circunstâncias que são suas professoras. Deus é o professor. E às vezes ele precisa se calar, às vezes ele precisa falar um monte, você precisa abaixar a sua cabeça e escutar. E às vezes você precisa perguntar para você poder entender a matéria direito. Às vezes você precisa ficar quieto e só fazer a lição e ponto. Não tem um porquê. Mas no final, lá na frente, você vai falar: ih, eu aprendi isso, eu posso usar isso agora. E é isso que Deus requer de nós, que nós venhamos aprender com as mudanças, que não importa a mudança que você esteja passando, se for física, se for mental, se for espiritual, não importa. Ele sempre está aí para você, ele está de braços abertos. E pergunte se você não souber, faça as provas e passe na vida calado ou falando. E Deus sempre vai estar do seu lado te ajudando em tudo que você precisar. Então é isso, não se esqueça de deixar o like aqui, se inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificações, me segue lá nas redes sociais para você saber o que eu estou passando na minha vida, não é mesmo? Já que estamos falando sobre fases da vida, o que eu estou fazendo na minha vida e qual momento eu estou da minha vida, você vai poder dar uma olhada por lá, saber que eu sou uma pessoa meio esquisita, mas eu sou uma pessoa amável, tá? Eu prometo. E também vão estar passando, aqui desse ladinho aqui, vão ter 2 vídeos falando sobre coisas relacionadas a esse vídeo aqui, o último vídeo que eu postei no canal, vou ter 2 vídeos aqui, então você pode ir lá assistir um desses vídeos. Aqui também vai ter um botãozinho de inscrição. Se você quiser se inscrever nesse canal, por favor, queira se inscrever nesse canal. Então é isso, tchau!